Dedo no like, dedo no sininho, dedo em tudo quanto é botão que tem aí, porque agora esse é o primeiro episódio que esse canal aqui é parceiro do YouTube, tá? Esse é o primeiro episódio, então eu tenho que começar a aprender a fazer essas coisas aí que eu nunca fiz e nem sei se eu vou fazer, acho que é só falar nesse vídeo nos outros, vocês que lutem aí, tá? E, enfim, esse aqui, eu acredito que seja o 10º episódio da 4ª temporada de Sessão de Engenharia. E nesse episódio a gente vai falar de gerenciamento de recursos no Kubernetes. E assim, é um episódio especial, porque eu trouxe um amigo aqui, um amigo da CNCF, que conversa muito comigo lá pela CNCF, já participou de eventos aqui no Porto, que teve a ideia desse episódio, né? Que é o Rafael Brito, ele vai se apresentar. E também trouxe dois colegas cheios também vão se apresentar, não vou falar quem é, eles vão se apresentar aqui, e a gente vai assistir uma apresentação do Rafa, e aí depois a gente vai comentar. Né? E fique à vontade para se apresentar, por favor, em ordem alfabética. Quem é o primeiro aí? Acho que é o Gabriel, né? Acho que vai ser eu, sou eu, isso. Então, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel de Biasi. Hoje eu trabalho como arquiteto de cloud, mas já trabalhei como SRE, já trabalhei como desenvolvedor, já trabalhei como DevOps Engineer também. Eu sou um dos Cube Astronauts, que é um projeto da CNCF que tem as pessoas que têm todas as certificações de Kubernetes. Então, dá para saber que é um assunto que eu gosto bastante também. Vamos lá, Murilo. Opa, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo, eu sou Platform Engineer, né? Profissão do momento aí. Gosto bastante de Kubernetes, estudo bastante, mas eu não sou muito chegado, ou pelo menos eu nunca fiz nenhuma certificação. Talvez algum dia eu faça aí para testar se eu sei alguma coisa mesmo ou não. Vai lá, Rafa. Beleza, eu sou o Rafa Brito. Quando pergunta o que você é, já foi tudo. Eu sou velhinho, cara. Já comecei com Novell Network na década de 90, então tenho trabalhado já com Kubernetes há 8 anos. Eu era gerente de plataforma no Citigroup, que eu comecei todo o programa do Kubernetes e containers no Citigroup. E depois resolvi voltar a ser individual contributor, né? IC, né? E eu moro nos Estados Unidos há 25 anos. Então, toda vez que eu começo a falar uma palestra, ou falar no charla desse da vida, eu falo assim, ó, ou eu vou gaguejar, ou vou meter um inglês maroto, ou vou falar palavrão, tá? Então, já vou avisando aí o pessoal. Então, hoje em dia eu trabalho na Stormforge, que é uma startup justamente usando machine learning para gerenciar recursos do Kubernetes em escala. Então, sou desenvolvedor de controllers do Kubernetes, hoje em dia. Boa. Então, vamos começar. Fica à vontade, Rafael, e enfim, vai lá, o espaço é seu para começar. Beleza. Eu acabei de voltar de Medellín. Eu fiz essa palestra em Medellín. Eu estava no Porto 2 semanas atrás, no Porto, no KCD Porto. KCD Porto eu falei sobre autoscaling no Kubernetes, e semana passada eu falei de gerenciamento de recursos. Então, eu posso puxar um pouco dos slides, mostrar uns demos que eu tenho, né, sobre gerenciamento de recursos. Eu falo muito da parte do interno do Kubernetes, tá? Então, deixa eu rapidamente fazer o share aqui. Eu não quero também ficar só no material, tá? Não consegue ver aí? Eu aproveito e já faço uma introdução um pouco mais detalhada de onde que eu vim, tá? Esse aqui foi justamente o que apresentei lá em Medellín, e também eu adoro Porto. Meu sonho é morar no Porto, Carlos. Tanto que quando eu fui no DevOps na praia, eu que toquei aí a campainha para falar. Tá? Sim. Então vamos lá. Como eu falei, comecei 30 anos atrás, até mais de 30 anos atrás, no Novell Network, e
e HPUX, né? Unix. Daí a piada é: você pode deixar de ser sysadmin, mas sysadmin nunca sai de você, né? Pelo sotaque, você pode ver que eu sou de Aveiro, né? Na verdade, sou do Rio, moro há 25 anos aqui, vou atualizar esses números também. 12 anos em Nova York, 12 anos em Austin, Texas. Tanto que meu fundo de tela aqui, ó, em Austin, Texas, aqui no Lady Bird Lake, né, que eu corro quase todo dia. Eu sou maluco por otimizar cloud e reduzir custo. Tá? Foi um grande problema que eu tive no Citigroup. Eu já escrevi blog sobre isso. Inclusive, é por isso que eu já estou 2 anos em Stormforge por causa disso. Porque foi um problema muito sério para mim na minha carreira, gerenciar recursos no Kubernetes e fazer com que o Kubernetes seja mais barato da galera que usa máquinas virtuais. Como eu falei, meu primeiro cluster de Kubernetes em produção foi em 2016 e fiquei 3 anos como gerente de plataforma no Citigroup. E antes de Kubernetes, eu era gerente de plataforma de grid computing também lá e trabalhei muitos anos como high frequency trading. Foi ali que eu saí do Brasil em 2000, final de 2000, início de 2001, para trabalhar na Bolsa de Valores de Nova York. Aí eu fiquei 12 anos só trabalhando com alta frequência. Foi finalmente que eu fiz a transição para a plataforma. Aí eu fui para a VMware. E na VMware eu fiquei 3 anos, tentei endereçar algumas coisas do que eu sofri na pele no Citigroup. Uma delas foi migração de stateful workloads, até fazer um multi-cloud também. E foi isso que eu inventei na VMware. Alguns dessa lógica foi incluída no Tanzu Mission Control. E quando houve a aquisição da Broadcom, da VMware, foi quando eu decidi entrar na Stormforge. E eu tenho trabalhado como staff engineer, desenvolvimento de controllers no Kubernetes. Kubernetes justamente como a gente faz machine learning, eu tenho que coletar métricas do clusters, então é esse aí que eu escrevi. Só que nos últimos 18 meses, o que eu virei praticamente, não virei, mas diria que 40% do meu tempo é DevRel e eu sou o maluco do trem, cara. Eu vou em cada lugar e fico gritando como é importante Requests and Limits. E eu sou co-organizador aqui da CNCF em Austin, co-organizador do KCD Texas, que não sei quando é que isso vai entrar online, mas vão ser 4 KCDs nos Estados Unidos ano que vem. E eu estou feliz porque não posso revelar, mas para o entendedor, uma palavra baixa, meia palavra baixa. Então, Novidades em breve. Novidades em breve e todo mundo convidado, né? Todo mundo convidado. E eu tenho ido falar bastante de KCD, DevOps também, eu gosto muito. Eu gosto de uma latinha, cara. Já pode reparar aí que eu falo pra caramba. Então, eu gosto de uma latinha e onde me chamarem, enquanto a Stormforge me deixa, eu tô indo. Dá um pause aqui. Alguma coisa, algum comentário, alguma coisa que não faz sentido, que fez sentido? Eu acho que fez sentido o comentário sobre ser sysadmin. Sysadmin. É que eu tenho uma outra camisa que eu fiz, PS-EF. O primeiro comando de linha que eu aprendi no Unix. Até hoje eu sonho com PS. Você consegue fazer com PS, comando de linha, cara, é impressionante. Pois bem, é isso. Vou começar esse aqui, geralmente eu salvo para o final, mas como o YouTube, você tem que captivar a audiência logo do início. Então, esse para mim é o grande, em inglês a gente fala elephant in the room, né? É o grande problema que ninguém fala, todo mundo finge que não vê.
E é isso. Quem é que é responsável para definir os requests? Vou falar um pouquinho do request, um pouco do abstração, um pouco do interno, mas quem é que é? É o desenvolvedor, o engenheiro de plataforma ou ninguém? Né? Aquela história, né? Cachorro que tem dois donos morre de fome, né? Então eu vejo isso direto. Se você acha que é o app, comenta aqui. Se você acha que é o dinheiro a galera da plataforma, comenta aqui, mas não é só para dar pitaco, não. Tem que falar o porquê. Eu tenho minha opinião. Aquele negócio, né? Eu tenho minha opinião. Fiquem sabendo que eu tenho minha opinião. É isso. Na verdade, a opinião não é nem preto, nem branco, nem azul, vermelho, cara. É um degradê, mas eu acho que, no final das contas, se você é desenvolvedor, você tem que saber como é que funciona o seu app. Até mesmo o memory footprint, até mesmo de uma questão fundamental de ciência da computação. Sei que é difícil, sei que é complicado ver todos os memory maps, etc., mas se você tem uma aplicação que você missão crítica, você tem que saber, né? Pelo menos no seu ambiente de desenvolvimento. Né? Em produção, aí realmente fica um pouco mais complicado, de carga, etc., mas a minha opinião começa por aí. Tá? E eu sou desenvolvedor. Há 2 anos, o que eu faço da vida é ser desenvolvedor. Né? Então, não sou o cara que aponta o dedo, não. Beleza. Então, por que é importante gerenciamento, né, de recursos no Kubernetes? Primeiro, quando você sabe exatamente o que você precisa, você vai evitar muito problema de performance, né, e resiliência. E número 2, se você não sabe, todo mundo chuta para cima, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Você faz parte da vida. Ainda mais quando você não paga a conta. Né? Aí você joga meio CPU. Bota uma CPU aí para essa aplicação, microserviço aí. Bota aí. Memória, 1 GB. Bota 3. E aí vai. Beleza? Isso aí, acho que não tem vergonha nenhuma de falar isso. Acho que a vergonha é não depois correr atrás. Tá? Você começa com algum. E terceiro, quando você tem um cluster muito grande, né, você tem que... a competição de recursos. Então, ali fica... Você tem que ter cuidado para um não interferir no outro. Dá um pause aí. Quem vocês querem falar sobre isso? Já sofreram com isso ou não? O Murilo estava chorando aqui antes da gravação. Ah, é? Na realidade, nós três, todos estávamos chorando por problemas parecidos. Eu sofri muito com isso aí, cara. Muito corriqueiro acontecer as coisas. Mas eu achei interessante a observação que você fez anterior, que na verdade, eu queria dar a minha opinião, né, sobre aquela outra imagem, né, do Homem-Aranha lá. Eu acho que é uma coisa compartilhada, né? Eu só acho que tipo, tanto o dev quanto a gente de infra, quando for colocar em produção ou nos ambientes, a gente tem que procurar usar os recursos de forma otimizada, né? O mínimo possível, né? Não sei. Eu acho que não é uma coisa que dá para abdicar. Sei lá, eu sou de infra, eu vou abdicar, mas eu acho que é um processo, né? O primeiro passo tem que ser feito pelo dev, né? Ele tem que fazer rodar, por exemplo, o clássico funcionou na minha máquina, tem que fazer rodar na máquina dele, né? Assim, não sei qual é a opinião de vocês. Acho que uma coisa que o Rafa comentou foi muito legal, assim, o footprint, né? O desenvolvedor, ele não é responsável pelo código da aplicação, ele é responsável pela aplicação. Então, se ele não sabe nem quanto a aplicação gasta de memória na máquina dele, você tem que ser responsável por isso, né? Você tem que saber. Tudo bem, vai que acontece da aplicação ter um memory leak ali, alguma coisa nesse sentido. Às vezes o desenvolvedor não vai pegar isso. Quem vai pegar isso vai ser o plataforma engineer na hora que estiver em produção. Tudo bem, aí é uma responsabilidade compartilhada.
Mas ele não pode simplesmente começar a alocar memória ao rodo ali e não saber que isso vai ter uma consequência quando isso for para a plataforma, né? Então, o desenvolvedor, eu acredito que a parte dele é ele ter a ciência do footprint da própria aplicação. Ele não é responsável por código da aplicação. A aplicação é dele, não é só o código que ele está fazendo. Eu concordo com o Gabriel. Acho que, de fato, é um gradiente, né? O desenvolvedor ele tem que começar, pelo menos, sabendo quanto que a máquina dele precisa para iniciar, né? Para rodar ali com carga mínima, que é a carga que ele consegue colocar no PC dele. E a partir disso, ele pode ir junto com o Platform Engineer ali, junto com a SRE, testando e observando. Eu acho que a observabilidade vai entrar muito para ajudar esse ponto de requests e limites ali de recursos do Kubernetes. E daí eles vão ajustando isso. Acho que tipo, não tem bala de prata, meu serviço faz tal coisa, vai ser tanto. Não vai existir isso, entendeu? É com carga, é com tempo que você vai observando e fazendo. Que aí, no caso, eu acho que é o que o Rafa deve entrar agora para frente, que é a parte de LLM fazer exatamente isso, só que de forma automática e fazer alguma coisa, né? Então, acho que tô ansioso aí para entender se é isso mesmo. Tem até uns experimentos com isso, mas vamos lá. Eu vou falar. Eu tava tendo uma conversa parecida com o Fabrício Veronese, do DevOps Pro, e ele falou uma coisa, cara, sobre isso, Murilo. Cara, hoje em dia, desenvolvedor que tem a sua máquina, você instala um Prometheus ali na sua própria máquina, você puxa as métricas, você já tem ali você não vai cravar quanto você vai precisar, mas a conversa é totalmente diferente quando chega na hora de subir em produção, né? Até mesmo com engenheiro de plataforma, é uma outra conversa, em vez de começar assim, não ter a mínima ideia. Beleza. Então, isso aqui são os básicos. Galera que está começando na área, eu sofri muito para entender esses conceitos, tá? Então, acho que uma das coisas que eu gosto de falar também, Kubernetes, eu acho Kubernetes difícil. Eu acho que tem vários pedaços do Kubernetes então, acho que a galera que se cobra muito de saber tudo ao mesmo tempo, dá um relax aí. Eu que já estou há muitos anos na área de Kubernetes, toda hora eu olho assim, pô, já era para estar sabendo disso e parece que eu estou lendo pela primeira vez. Então, o conceito de Request and Limits é um deles, tá? Parece que é simples, mas tem um outro slide que eu vou falar. Na verdade, o request você seta por container, é opcional, a não ser que o engenheiro da plataforma obrigue, tá? Mas é opcional. Não quer dizer que você não deva sentar. Então, o request é o mínimo e o limits é o máximo, né? E eles fazem com que faça isolamento, né? Desculpa aí. Tá aí, tá vendo? Ó. De recursos. Mas vamos dar uma cavucada um pouco maior. Aí começa o X da questão, né? A transição de Kubernetes para o kernel do Linux. O kernel do Linux não sabe o que é request, não sabe o que é millicores, não sabe o que é limites. O que é, na verdade, o kernel do Linux é shares, né? CFS shares, né? O que é? É um tempo da CPU. O share, né? O que o Kubernetes faz, ele traduz esses requests na hora que ele está rodando na máquina, na hora que o pod já está rodando na máquina. O Kubernetes, ele pega esses millicores e traduz numa proporção da CPU que tem na máquina. Então, esse slide aqui, ele mostra um exemplo que se você a máquina tem dois cores, né? 2.000 millicores. E você tem ali rodando só aplicações que tomam um core, então por isso que tem essa parte aqui que não está alocada. No final das contas, é uma proporção de toda a CPU na máquina. Tá certo que vai enchendo isso aqui. A tarefa na verdade, do scheduler,
eu tenho um slide sobre isso, é você ficar completinho isso aqui. Mas, enquanto você tem espaço CPU, né, o que o Kubernetes faz, ele te dá uma proporção. Então, é isso que acontece por detrás anda debaixo do capô do que acontece do Kubernetes. Então, você dá a CPU, né? No caso, eu estou usando esse exemplo da CPU porque a CPU ele é um recurso comprimível, tá? Ele não termina, diferente de disco e memória, que ou você tem ou não tem. CPU é um recurso comprimido. Então, é isso que o Kubernetes faz. Faz um monte de coisa, tá? Mas nessa questão do resource management, do gerenciamento de recursos, ele pega esse request em millicores e converte em shares, tá? Ele também tem um C-Advisor dentro dele, que ele vai gerar métrica de utilização, que é muito diferente, tá? A métrica de alocação e utilização são duas métricas diferentes. Tem um conceito de QoS, né, Quality of Service, que o Kubernetes que coloca isso para você. Então, quando você schedula um workload, né, se você não setar nenhum request, nenhum limit, como eu falei, opcional, o Kubernetes vai dizer, ok, isso aqui é um best effort. Se você setar pelo menos em um container, um request, ele vai falar que é burstable, que ele pode usar mais do que está pedindo. Uma coisa muito, muito, muito importante, que se a galera que está vendo puder lembrar para o resto da vida, no momento que você seta o request, aquilo está garantido para a sua aplicação. Por isso que eu sou maluco do trem, que todo mundo tem que setar request, porque você pode botar para 10 millicores, você não sabe, bota pequeno. Mas no momento que o seu pod estiver rodando, ele vai ter aqueles 10 millicores para ele, no mínimo. Então, o burstable é isso. Na hora que você seta pelo menos um request em um dos containers, né, um pod pode ter um ou mais containers, ele já classifica como burstable. Ele pode ir até o máximo da máquina. E o guaranteed, né, é quando todos os containers do pod têm exatamente o mesmo valor de request and limits para CPU e memória, tá? E o QoS ele é importante para depois eu tenho um slide sobre nó sob pressão. Ele é muito importante para isso, para o kubelet decidir quem vai ser expulso no caso se o nó esteja sob pressão. Tem um demo 2 minutinhos. Na verdade, eu fiz um vídeo aqui. Eu fiz isso para a Colômbia e eu só tinha 30 minutos. Basicamente, é como funciona esses shares. São 2 vídeos para mostrar a importância do que eu falei do request. Então, pois bem, o primeiro vídeo é setando os workloads, tá? Então, eu tenho aqui, eu fiz, e nesse link que eu coloquei, né, esse link aqui, a galera que está vendo, fica mais fácil, tá no GitHub, você pode fazer você mesmo, mostrar para o seu gerente, etc. Basicamente é o seguinte, eu tenho um cluster com um nó só, com dois cores, né, 2 millicores e 2 GB de memória. Então, vou mostrar aqui como é que está o nó. Tá? O nó se chama demo M02, aí tem uns comandos de linhas aí bem fancy, e eu vou dar um pause aqui, ó. Aquilo que tá falando. Quando você faz um describe node... Eu acho que não está aparecendo. A gente não está vendo. Não? Acho que tem que compartilhar de novo. Será que não? Calma aí. É que eu acho que você compartilhou só a apresentação. Será que eu fiz isso? Ah, tá. Calma aí. Vamos lá. E agora? Avisa, galera.
Agora sim. Aê, Quando pô. eu tô fazendo merda, pode avisar, cara. Tranquilo, Vamos lá. tranquilo. Tá vendo, ó? Falei, ó. Então, é um vídeo, tá? Tá aqui meus videozinhos demo, você pode fazer isso. Tá aqui, ó. Você vai aqui, você vê no GitHub, inclusive eu uso Go Demo para fazer isso, Eu acho que... animação. Ah, tá. É que Tá você vendo? tava mostrando Então, alguma coisa, parece que não tava aparecendo. Agora o vídeo tá. E agora? Tá aparecendo? O vídeo tá. Tá ok, tá ok. Eu não sei por que só aparece pedaços. Mas, pois bem, aqui, ó. Esse é o node que eu tenho nesse cluster, tá? Eu tenho um nó só e eu tenho um nó com dois CPUs e 2 GB. Essa é a capacidade do nó, que é diferente do allocatable, tá? Allocatable é o que o kubelet vai dar. Então, de propósito, eu configurei, eu estou rodando o Minikube, eu dei 200 mega de diferença entre a capacidade e allocatable. Então, ou seja, eu só estou dando 1.8 para a rapaziada dos pods usar. Tá? Aí eu vou dar um kubectl top node, sou muito fã desse comando de linha também, e está mostrando exatamente o que eu tenho, tá? Que está sendo usado. Eu tenho 5% de CPU utilizada e 900 MB de memória. A utilização é diferente do allocatable e allocated. Allocated é muito importante também. Se dá um kubectl describe node, você vai ver o allocated, que é exatamente os pods que já estão rodando no nó. Pois bem, agora eu vou configurar 3 workloads. Eles são exatamente o mesmo. E vão usar, inicialmente, exatamente 450 milicores. Qual a diferença entre eles? Tá? Não tem request, não tem limits. Tá? O best effort. O C2, ele tem request, mas não tem limits. E o C3 tem request and limits. Eu vou mostrar aqui exatamente a configuração de cada um. Esse comando de linha é meio fancy, tá? Vai mostrar tudo aqui. Um de cada um. E você vê que o QoS já está colocado. Quem coloca é o Kubernetes. Você não configura isso. Beleza? Então, o primeiro, o best effort, não tem request, não tem limits. O segundo é burstable, porque ele tem pelo menos um container com request, não tem limits. E o terceiro também está burstable, porque eu botei a diferença entre request e limits. Então, esse cara está pedindo 500, o limite dele é 1. Tá? Então, esse é a aplicação rodando, e ele vai estar rodando nesse nó, que tem duas CPUs. Aí, essa é uma aplicação do Google, você pode, load resource, alguma coisa assim. Eu estou pedindo que rode 450 milicores por 1 hora. Tá? Então, beleza. Aí eu tenho aqui o meu C-Advisor maroto. Então, tá aqui, ó. Tá rodando. Tá rodando aqui as 3 aplicações, cada um com 450 milicores. Nessa máquina que tem 2 cores. Rafa, Então, aquilo ali é um container que você pode fazer ele consumir exatamente o que você quiser, só passar ali. Ah, que legal, cara. Já passa essa dica aí depois para a gente usar. Sim. Você vai naquele link do meu GitHub ali, na verdade, da minha empresa, ali está exatamente qual é o link, é uma aplicação do Google, que você fala quanto de memória você quer, quanto de CPU ele quer e quanto tempo. Então, ali você faz um load gen. Tá? Então, beleza. Tá aqui, ó, rodando. Iguaizinhos, ó. Olha que bonito. Parece até jogo do Flamengo. Aí, vamos lá. Então... Olha, deu sorte que aqui é só flamenguista aqui. Acho que só... eu já sabia disso. Porque o Murilo ele é radical. Enfim... Então, eu já sabia, cara. Já sabia. Cara, onde que tá o meu... Agora eu vou botar o segundo vídeo. Deixa eu fechar. Segundo vídeo
começa onde o primeiro vídeo terminou. Tá aqui as 3 aplicações rodando no meu nó. Aí, o que vai acontecer? Qual é a vida real? A vida real nunca vai ter essas 3 aplicações rodando, consumindo exatamente o que você quer. O que está acontecendo aqui? Eu vou chegar no container 2, que tem requests e não tem limits. Lembre-se disso. E eu estou falando, ei, por 60 segundos aqui, Opa, consome... Rafa, eu acho que está compartilhando a tela de novo. Tá errado. Tá no Grafana. Isso. Stop. Cara, eu boto o window... Ah, já sei. Agora vai, hein? Entire screen. Beleza. Aí, Boa. Vou aumentar aqui. Então vamos começar. Bem, o vídeo 2 começa onde terminou o vídeo 1. Tá? Então, os 3 rodando em paralelo, cada um 450 milicores. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar para o que tem requests e no limits. Eu quero que ele use 2 cores, toda a máquina. Lembre-se que a máquina tem 2 cores. Tá? Então, estou injetando uma carga. Então, geralmente eu faço assim a pergunta, o que vai acontecer? Eu tenho os 3 workloads rodando em paralelo, cada um usando o seu 450 millicores. Aí o que tem requests e no limits. Vai ter um spike, né, de CPU. Então, vou mostrar no Grafana. Geralmente eu dou um presentinho pro pessoal, quem acerta. Então, olha só o que acontece. Olha o que fez o spike não tem requests. Ele vai tomar todo o espaço do CPU e olha o que acontece com o verdinho, que não tem nenhum request. Ele sai fora, ele não ganha o share. Então, ou seja, aquele papo do Linux kernel, esse verdinho, ele não tem o share garantido. Então, vou dar um play aqui, você vai ver. O verde simplesmente para de rodar, ou pega um pouquinho, só uma migalha. E olha o amarelinho. O amarelinho o amarelo 500... ele ficou no request dele, né? Exatamente. Isso? O amarelinho, na hora que você seta o request, é dele, não é mais de ninguém. Então, o outro pode chegar, consumir, e o amarelinho está lá. Ou seja, no momento que você dá o request, você garante a utilização. Assim, garante o recurso para aquela aplicação. Se a aplicação vai rodar, se a aplicação vai usar, é outros 500. Aí vem o papo de gerenciamento de recursos. Por isso que o request é uma coisa primitiva que todo mundo acaba negligenciando, mas mostra o poder do request. Se você dá muito, ele fica sentado em cima. Se você não der, ele perde para outros que têm. Então, ou seja, se você tem um ambiente de missão crítica, com alta regulamentação, etc., é um tuning que você tem que fazer muito importante. Então, essa é a moral da história. Tá? Requests, ele garante e protege a sua aplicação também. Tá? E o bom de citar request, Rafa, é que se não tiver espaço também, seu pod não vai subir, né? Então você já sabe, não tem espaço no meu pod, tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Na verdade, você já antecipou a outra o meu... Foi mal. Não, tudo bem. É o Platform Engineer. Eu gosto assim. É o Platform Engineer que manda todo mundo colocar request. Quer dizer, manda não, a gente já obriga, né? Já nasce com request, já não tem jeito. Sim, e tem gente que bota o default, né? Se você não coloca, você mete um defaultzão. Foi isso que eu escrevi no meu blog. Eu botei há 8 anos atrás, eu não sabia colocar, coloquei meio CPU, acabou dando muito request para os microserviços, tive que trocar, tive que expulsar nós em produção. Foi a gente chama completely shit show. Aí fala a guerra
religiosa ou guerra, né? Seta ou não seta limits de CPU, né? Eu não mostrei o outro vídeo que mostra o throttling, né, do outro cara. Eu faço a mesma coisa com outro que tem limite de 1 e é respeitado. Então, tem argumentos para os dois lados, tá? Eu era um que tinha que colocar CPU limits. Depois que eu entendi o papel do CFS shares, a importância do request, se você tiver o request certinho, exatamente o que você falou, Murilo, se você botar o request certinho, cada um vai ter aquela parte garantida, já o CPU limits não tem tanta importância. Você pode até colocar com uma rede de segurança, assim, né? Bota uns 3 ou 4 CPUs, só para não ter... E memória também, memória é muito importante por causa do memory leak, mas para CPU, tem aqui um link, eu vou mandar depois esse material, bota na descrição aqui, tem esse talk do KubeCon 2022 que fala justamente sobre isso. Tá? Eu acredito que o Limits, na minha opinião, ele é mais aquele sanity check, né, cara? Caso você não confie na aplicação ainda, Sim. ou existe alguma condição que essa aplicação pode, sei lá, entrar num loop infinito, eu não sei se você confia, mas ela, em um momento, em uma aplicação que está estável, que está em produção, você não espera que ela vai dar um pico de CPU e ficar, né, lá em cima, né, de CPU. E eu concordo, eu compartilho dessa opinião de fazer o request, né, manter a garantia de processamento, mas se a aplicação for dentro de casa e for uma aplicação que está estável, deixar quando ela querer CPU, deixa processar. Sim. E a configuração do request usando machine learning, por exemplo, ele vai ver que a aplicação mudou de comportamento em algum momento, pode ser direto, pode ser peaks, pode ser sazonal, e ali ele reconfigura o request baseado. E, na verdade, é o que a gente faz, tá? Que o Stormforge faz. Ele olha a utilização da aplicação, né? Detecta a sazonalidade, detecta esses picos e bota na recalibração do request, que também é importante saber. Isso não é uma coisa que você seta e nunca mais vai revisitar. Não é assim. Vocês sabem disso. Exato. Então, você pode dar um high five each other, assim, ó, conseguimos, mas amanhã vai ter um evento, vai ser uma subida dos juros, uma descida dos juros, é um Big Brother, alguma coisa, um evento que vai mudar a utilização da sua aplicação. Imaginou, né? o Blue Sky da vida, né? Que tinha uma base de usuários pequena e, de repente, não foi um pico. Foi simplesmente multiplicou o tráfego e ficou naquele tráfego multiplicado, né? Então, é um cenário que eles vão ter que, se for Kubernetes, né? Eles vão ter que ir lá e mudar o request, ou seja, a base de processamento mudou. Exatamente. Eles vão ter que mudar isso. É aí que entra a observabilidade, né? E os alertas. Tipo, se você tem observabilidade ali, tem os alertas configurados certinho, pô, seu alerta de high CPU tá tocando direto. Cara, tem alguma coisa que você tem que fazer. Não é só ir lá e falar, não, beleza, tá tranquilo. Você precisa entender qual que é o comportamento, entender que o comportamento, talvez, da sua aplicação mudou, e se o comportamento da sua aplicação mudou, você precisa mudar os requests, precisa mudar os limites, ali, se você coloca limite e tal, para a sua aplicação voltar a ser uma aplicação sadia, com um comportamento diferente, porque não é porque seu alerta está tocando que a sua aplicação não está sadia. Às vezes ela até está, se o seu alerta só está configurado errado porque você deixou ela com o request anterior. É só isso, às vezes, né? Sim, sim. E o meu toque no KCD Porto foi sobre autoscaling. E eu falo nisso, o papel do request, você faz autoscaling baseado em CPU, né? É um percentual em cima do request. E uma crítica que eu tenho com VPA, né, que é a resposta da comunidade sobre isso, desse cálculo, que você usa VPA ou você usa HPA, você não pode usar os dois. Então, por isso que eu faço, assim, levanta a mão quem usa VPA. Foi assim, é coisa de 4 a 8% no máximo das pessoas levantam as mãos. Quando eu pergunto quem usa HPA, é no mínimo 50%. No mínimo. E Rafa, explica o que são essas duas siglas aí para a galera que está assistindo. Opa, isso aí, não, muito bom.
VPA é Vertical Pod Outscaling, que seta o tamanho do pod, e HPA é Horizontal Pod Outscaling, que bota o número de réplicas no pod. Né? Então, são duas dimensões. Depois, se quiser, eu pego esse material, faço uma outra palhinha aí, justamente, eu explico como é que é o Keira. Sou muito fã do Keira, que é Kubernetes Event Driven Outscaling. A gente faz outro episódio só sobre isso depois. Beleza. Então, ou seja, voltando aqui à latinha, o papel do Request and Limits é muito importante. Aqui eu falo, aqui tem mais ou menos uma pegadinha, tá? Essa é mais ou menos uma pegadinha. Pois bem, voltando no papo do recurso, né? Como é que o scheduler do Kubernetes ele vai saber onde colocar os pods para ele ligar o pod que você acabou de schedular com o nó? Pois bem, ele olha o request. Só isso. Ele não olha o limites, não olha se o pod é mais bonito, se é mais feio. Cara, ele pega o request. Aí ele tem a lista de nós, ele faz um score dos nós, geralmente ele coloca no menos utilizado. Esse é o default. Tá? Isso aí é um terror para quem quer economizar dinheiro. Você acaba tendo vários nós não subutilizados, mas meio vazios, né? Mas tem como você configurar o seu schedule para ele, por default, usar o mais cheio. Não é simples, depende da distribuição do seu Kubernetes, tá? Mas, pois bem, ele olha, esse é o papel do scheduler. Na hora que você schedula um workload, Só ele para vai ver falar isso. um parênteses aí, rápido, igual você comentou, né? Depende do scheduler, né? Então, um exemplo aqui, para quem tem Kubernetes em cloud, né? Por exemplo, no EKS, que você não tem essa liberdade de fazer modificações no controller, né? Mas eles solucionaram isso com o Carpenter, né? Uma das funcionalidades do Carpenter, se eu não me engano, é a Consolidation, que chama, né? Se eu não me engano. Sim. Que ele, E eu falo diminui nisso, as máquinas para uma só. Eu tenho um webinar que eu fiz, não sei se vocês vão conhecer, Lucas Duarte. Se ele estiver vendo, um abraço, Lucas. O apelido dele é Xuxo. Eu fiz um webinar com o Xuxo em abril, justamente do papel do requests com o Carpenter. O Carpenter, e eu falo isso também na outra. Eu vou, segura aí, todo mundo que está escutando, que está vendo, vai ter uma parte 2, eu vou falar exatamente sobre isso, que é uma outra dimensão do autoscaling, né? Eu já falei de duas, o vertical, o horizontal, e a terceira dimensão justamente são os nós. Agora, qual é a pegadinha? Se você não setou request, é um best effort, igual no outro demo ali, aquele C1 que não tinha nada. O que o Kubernetes Scheduler faz? Tchau, pode. Não. Se você configurar, é uma lógica interessante, né? Mas ele fez isso uma configuração opcional. Então, se você configura um pod sem request, sem limits, ele vai rodar em algum lugar. Tanto que no meu demo rodou só tinha um nó também, né? Mas tudo bem. Ele colocou naquele nó. Isso não é uma pergunta de CQA, tá? Isso não é uma pergunta de CQA. Por quê? Porque está configurado hard-coded no scheduler. Ele tem lá uma constante. Se você não configurar request, ele vai assumir que seu pod vai precisar de 200 milicores e 200 megas. Atenção, isso é para o scheduler. Se o pod não vai ter, porque não vai ter o share. Ele vai só tomar essa decisão e vai achar um nó que tenha 200 milicores vazios e 200 megas. Agora, imagina se você tem uma máquina, uma aplicação que é 8 GB de memória e você não seta o request. O scheduler vai botar em qualquer nó.
E se o nó já estiver cheio, porque o nó ele vai enchendo de acordo com o request, tá? Quando você dá um describe node, kubectl describe node, vai estar lá allocatable, allocated. No verbo no passado, tá? Allocated, já está alocado, ninguém vai tirar, a não ser que haja outros eventos, né? Mas... Rafa, eu tenho uma pergunta, você me deixou curioso agora. Isso que você comentou que o Scheduler ele faz esse assumption, né, que ele vai precisar de 200 mil de CPU e de memória RAM. Isso é hardcode no Scheduler, mas ele não modifica o pod. Ele não é um... Entendi. Então ele só vai procurar... Isso é a lógica interna do Scheduler. Isso. Entendi, legal, não sabia dessa. Não. Ninguém sabe. Quando eu estava preparando, meses atrás, eu discutindo com o CTO, eu falei isso para ele, ele não acreditou. Aí eu tive que mostrar a linha de código e acho que já está desde das versões iniciais, tá? Assim. Então, ou seja, o scheduler faz o papel dele. Ele toma uma decisão. Eu penso que poderia ser pelo menos configurável um parâmetro, né? Ali, mas tudo bem. É uma constante, bola para frente. Mas aí mostra, mais uma vez, o papel, né, do request. Que não é só depois que ele está rodando, mas antes dele rodar e tomar essa decisão em qual que ele vai entrar. Aí eu tenho dois vídeos sobre o que acontece quando está sob pressão, né? O nó está sob pressão de memória. Tá? Acho que é muito mostrar, mas tem dois eventos que são bem diferentes, que na verdade a gente pensa que é o mesmo, mas não é. Esse primeiro slide é quando o próprio nó, o kernel do Linux, identifica que está sem memória. Então, o kernel do Linux, ele vai matar a aplicação. Então, quando você tem um pod, né, que está crescendo de memória, você não definiu um limite para aquele pod, ele vai crescer de memória até o limite da máquina. Então, se ele crescer muito rápido, né, o kubelet, na verdade, o slide fala desses dois cenários. Um é o nó sob pressão, que é o kubelet, que faz o eviction. Exatamente, exit 137. Muito bem. E quando o próprio Linux do kernel mata. Os dois são 137. Só que esse cara aqui, o pod, ele vai ser terminated. Ele não vai ser evicted. O pod, ele é morto pelo Linux. Ele vai voltar a rodar na mesma máquina. Porque, na verdade, é um kill. Né? É um kill no processo. O scheduler do Kubernetes não foi envolvido e ele mata. Agora, como o Linux do kernel vai decidir qual que vai ser morto, né? Aí volta o papo do QoS. Quando o kubelet determina cada pod, ele bota ali o QoS, ele seta esse parâmetro aqui, um score adjunct, dentro do /proc de cada processo. A gente está falando de processo, no final das contas, é o processo do Linux aqui. Então, o system out of memory, ele vai olhar esse score no proc e mata. Então, ou seja, se você tem um processo que tem um request que está crescendo de memória e tem outro que está sem request, tem grande chance, e esse cara, o que tem o request está com memory leak, tem grande chance do que não tem request, não tem limit, ser morto. Tá? Então, por isso que ninguém crava, se for na documentação, ninguém vai cravar exatamente qual o processo que vai ser morto. Falam que, most likely, geralmente, os primeiros são best effort vão ser mortos. Tá? E eu tenho, vai de novo lá nesse link aqui, tá lá exatamente como se reproduz isso na sua própria máquina. Tá? O nó sob pressão eviction é diferente, é quando a utilização está entre aqueles dois números de capacidade allocatable.
Então, por isso que eu botei 200 mega ali, uma gordura, porque no meu demo eu vou injetando mais memória na aplicação, como se fosse um memory leak. Aí o kubelet, ele tem tempo de ver que tá chegando um eviction, no threshold eviction, aí ele vem e faz um eviction. Ele chama um API do Kubernetes, que é eviction. Aquele pod, ele é removido daquele nó, aí fica a critério do scheduler, do Kubernetes scheduler, achar um outro nó para ele. Pode ser no mesmo nó, né? Tem um threshold, mas é diferente, são dois cenários muito diferentes, tá? Dá um pause aqui. Esses dias, eu tenho uma aplicação que a gente tem um cluster que é de observabilidade, né? E aí é difícil você observar o observador. Daí tem uma aplicaçãozinha minha que roda dentro desse cluster de observabilidade, então ela não tinha alarme nem nada lá para ela. E daí eu, por um acaso, eu fui olhar como é que estava a saúde dessa aplicação, e aí eu vi que ela estava com 1.366 restarts, né? Aí eu fui dar uma olhada Uau. fui dar uma olhada nos últimos restarts dela, ela estava com restart por out of memory. Só que, tipo, ela rodava, chegava num ponto onde ela começava a usar mais memória do que eu tinha colocado de request, e eu tinha colocado de request limit, tinha colocado baixinho, porque ao longo do tempo ela cresceu a utilização dela e eu não fui lá trocar, porque é aquele negócio, não dava com observabilidade, então eu não fui lá trocar para mudar o comportamento da aplicação, e aí ela ficou reiniciando. E daí, aí eu fui lá, setei novamente novos limites, novos requests ali, e aí agora ela já tá a aplicação saudável novamente. Mas eu olhei aquilo e eu não acreditei, tipo, a aplicação tinha menos de 7 dias e tava com mais de 1.000 e tantos restarts por out of memory, porque a utilização dela mudou e eu não tinha percebido. Então por isso que eu tava tocando muito no ponto da observabilidade, tipo assim, você tem observabilidade, você vai conseguir pegar isso fácil, mas se você não tem, é só se você fica procurando o problema para achar ele, porque é difícil. Sim, eu acho fascinante, no caso, essa aplicação, se ela estava restartando, mas demorou para chegar no ponto que impactou na experiência do usuário, né? Eu sou da época que a aplicação morria, cara, você tinha que comprar um software de $1 milhão para fazer esse recovery, né? O Veritas da vida, etc. Ou escrever seus scripts, eu acho isso fascinante. E normalmente a pessoa resolve isso colocando mais pods, né? Ah, tá restartando, vamos colocar umas três réplicas, enquanto uma tá restartando, as outras duas As outras tá lá. respondendo. Então. Tipo, ela tem HPA e tal, então ela ela escalava e tal, mas não deixa de dar out of memory no pod e ele reinicia. Então, tipo assim, ela não chegou a ficar fora do ar, até porque é uma aplicação que ela é só um consumidor de eventos, então é uma aplicação de auditoria, ela fica consumindo eventos e logins em algum lugar. Então, tipo, não dava para perceber na utilização do sistema que estava acontecendo, até porque ela tinha várias coisas. Mas, se fosse uma aplicação mais crítica, isso teria sido um problema bem grande, talvez teria até gerado incidente e tal, só porque o comportamento da aplicação mudou ao longo do tempo e ninguém mexeu nos requests e limites dela. Então, é interessante esse gerenciamento de recursos, a gente entender que ele não é estático, né? Você não vai gerenciar o recurso da aplicação na hora que você vai subir ela para produção e é isso. Ele não é estático, ele é dinâmico e esperamos que ele seja muito dinâmico, porque quer dizer que você está crescendo, né? E assim, todo mundo está aqui no sistema capitalista, está querendo crescer. Então, a gente quer que as aplicações consumam mais e mais, entendeu? É isso. Sim, sim. Ou pega esse recurso, né, e joga em outras que merecem, né? É uma meritocracia também, né? Você sabe que tá usando uma que está usando pouco e está sentado em cima. Eu tive vários exemplos, né? Você dá um request ali, a aplicação fica sentada em cima daquele share de CPU e não usa. Esse aqui é um exemplo eu estava pesquisando, eu apaguei o nome da pessoa, mas assim, falando sobre eviction, ele fez todo o material dizendo que um pod era eviction usando CPU. Eu falei assim, não existe
nenhum pod que vai ser expulso de uma máquina que está usando CPU. O máximo que vai acontecer é aquele exemplo que eu dei, ele não vai ter recursos de CPU. Então, eviction é só em recursos não comprimíveis, né? Disco e memória. Então, vovó já dizia, não acredite em tudo que você está vendo na internet, né? Inclusive esse YouTube aqui, tá? Tem aqui os demos, tá? Tome suas próprias conclusões. O demo é justamente esse, tá? Busque conhecimento. Não. É aquilo, a né? gente tá dando as pílulas, azul e a vermelha. Você escolhe aí qual que você quer. Não deixe pensarem por você mesmo, né? Só obtenha conhecimento dos outros e forme a sua própria opinião. Exatamente. E eu estava fazendo um adendo, eu estou lendo o livro Yuval Harari, o novo livro dele. Ele escreveu Sapiens, agora ele está escrevendo Nexus. Acabou de escrever. Fantástico livro sobre a rede de conhecimento, rede de informação, etc. E uma das premissas da verdade é sempre duvidar e ter a procura da própria verdade, não a verdade absoluta. Até, por exemplo, a gente falou aqui do Scheduler. Amanhã alguém vai escrever um patch do Scheduler. Pronto, acabou, cara. A vida é essa. Né? É isso. Então, essa aqui a moral da história, né? Request é muito importante, né? É uma coisa que é negligenciada. E limites é importante quando está negligenciado ou está setado, configurado de uma maneira não ótima. Tem outras primitivas para ajudar a gerenciar. Isso aí é um pouco mais burocráticas, né? Mas, por exemplo, uma bem comum é essa, limit range. Ali você define, por exemplo, qual vai ser o default limits da full request. A galera que está setando, que não setou, né? Se a galera não setou, vem esse cara, se você criar, tá? Ele é dentro, é um namespace, ele vem e faz um mutation webhook e adiciona para você. Tá? Ele tem também um ratio between requests and limits, né? Você pode botar um ratio entre um para o outro. E você pode definir o mínimo e máximo. Eu, no Citigroup, sem isso, eu não viveria. Tá? Eu dependia muito dessa primitiva para setar, especialmente default requests. Tá? E tem um outro muito importante, que é o resource quota. Você cria por namespace, tá? Qual é a cota desse namespace? Você pode botar número de pods, máximo de CPU, memória, etc. Muito importante para quem tem multi-tenants. Agora, tem uma pegadinha. Você pode ir criando vários namespaces. Foi isso que aconteceu comigo também. Eu ia criando namespace, botando cota, achando que estava tudo beleza. Mas depois, se você somar toda a cota, era assim, 8 vezes mais do que realmente tinha de recurso de CPU ou de memória. Ou seja, ela te ajuda num determinado ponto. O que eu queria mesmo, não sei se tem se alguém souber, bota aqui nos comentários, algum machine learning para definir cota, baseado em percentual, ou também calcular qual seria a melhor cota para cada namespace. Tá? Eu realmente não conheço. Se alguém tem isso. E o que a gente vê na Stormforge, tá? Isso aí é a nossa vida, né? Você chega, a galera que está usando Kubernetes, qual a primeira coisa que faz? Eu não vou pensar sobre o request limit. Isso aconteceu comigo, aconteceu com muita gente, isso faz parte da vida. Aí começa a dar problema de performance. Aí, dependendo do tamanho da sua equipe, né, aí você bota um engenheiro, vamos definir um valor só. Vamos deixar um defaultzão aí para rapaziada, tal. Aí você continua com problema de performance, ou você coloca muito para cima e fica caro o cloud. Até mesmo a galera que usa on-prem, eu estava conversando com a galera que estava usando on-prem, né? Você tem ali 8 blades, você não vai gastar mais do que 8 blades.
em termos de dinheiro, né? Mas, cara, você vai ter problemas de performance, né? Ou você vai criar muitas VMs para compensar, então, ou seja, você vai gastar o TCO, né? Total Cost of Ownership. Aí você fala o seguinte, não, agora, todo mundo que vier reclamar, eu vou botar um engenheiro para dar uma olhada e trabalhar junto, que é a história do Homem-Aranha, né? Quando os dois Homem-Aranhas se juntam, você vai resolver aquele problema. Só que não escala, cara. Eu tinha, na época, quando eu saí do sítio, eu já tinha 500 aplicações em produção. Milhares de pods. Cara, você vai dar atenção nas aplicações mais importantes. E a solução realmente é ter machine learning. Quando contrata, por exemplo, alguém da Stormforge, assim, a gente é muito barato, tá? Depois, se alguém quiser entrar em contato comigo, a gente pode conversar, bota o comercial, etc. Mas é como se estivesse adicionando 1, 2 engenheiros no seu time, só para fazer isso. E aqui está o link, né? Quem quiser testar, bota aí, assim, tem um cupom RAFA, eu dou mais de um cluster, dou vários clusters se quiser, para testar. Se não falar inglês, não tem problema, chama aí, que eu entro no circuito, eu sou engenheiro, não sou sales, mas não sou pre-sales, mas eu toco aí para pelo menos mostrar a aplicação. De repente vale a pena eventualmente fazer, como fiz com DevOps Pro, fazer uma demonstração da aplicação, tá? Como funciona, é um SaaS. Mas é isso. Isso é gerenciamento. Um dia ainda vou conseguir um toque no KubeCon para mostrar que o requests, eu quero ser o maluco do trem na KubeCon, de ficar gritando do request. Que não é só isso também, tem autoscaling, tem o Carpenter, né, tem o HPA, tem tudo isso que precisa do request para ser uma configuração. Essa é a latinha. Massa. Beleza? Pode para de compartilhar. Bora. Desliga o compartilhamento. Beleza. Sim. Pô, beleza. Muito obrigado aí por esse compartilhamento de conhecimento fantástico, né? Enfim, chegamos ao final aqui da apresentação. Eu vou deixar aberto para o pessoal, para os outros fazerem as considerações que eles acham necessárias sobre esse assunto. Ainda não vai acabar. Calma, galera. Tem mais 2 perguntas e já acaba. Vai lá, Gabriel. Não, eu tava pensando que, além dessas do CPU e memória, né, outras métricas que às vezes a gente deixa um pouquinho para trás são de rede e de disco, né? Então, isso é uma coisa que eu tive problema no passado. Demorei muito para descobrir, porque eu só estava olhando CPU e memória. Era CPU e memória, eu estava olhando, estava tudo normal. E isso é um caso que aconteceu na minha empresa passada, e a gente fazia era muito processamento, era jobs, era Kubernetes jobs que subia e morria. E era simplesmente um nó. O nó do cluster, como ele era muito quente, no sentido de subir um pod, derrubava o pod, né? Porque era jobs. E de repente parava de receber IP. O CNI ali, né, ele parava de entregar IPs para os pods. Os pods ficavam todos pending ali porque ele estava sem IP. Aí quando a gente foi ver, o pod do CNI estava travado, ele estava totalmente travado. Só que a CPU dele estava tranquila, a memória dele estava tranquila. E fomos investigar e nada para a gente entender o que estava acontecendo. A gente chegou a abrir issue no repositório onde ficava o pessoal do CNI. Lá falou, não, tá tudo normal, tal, não tem nada errado. E fomos ver qual era o problema. A gente estava acabando com os créditos de IOPS do nó. Então, o disco do nó estava zerado. Ele não aceitava mais operações de disco, enquanto a CPU estava boa, a memória estava boa, a rede estava boa. Então, era uma coisa que a gente... Estava fácil de achar, mas a gente demorou de achar porque a gente não se preocupou no disco, né, cara? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar também, disco e rede. Já tiveram algo parecido ou não? Pô, esse negócio de acabar com os IOPS aí, eu acabei, mas não foi no cluster Kubernetes, não, foi em outro lugar. Foi no meu Proxmox ali. Mas, assim,
Esses problemas de recurso, de fato, a gente falou que só de CPU de memória, mas CPUs, rede e disco, de fato, algumas vezes você vai poder deixar um pouco para lá, né? Mas sempre é bom estar dando uma olhada, de fato, tendo ali alguma forma de monitorar esse recurso. Eu achei muito da hora a apresentação aí do Rafa. Concordo totalmente com ele sobre ser o louco do trem para falar para todo mundo colocar os requests ali, cara. Coloca os requests, seu pod precisa de request. Você tem que saber quanto que seu pod precisa para pelo menos subir, cara. Não é possível se você não sabe quanto que sua aplicação precisa para subir. E aí você coloca isso como sendo request, pô. Ela precisa disso para subir, você coloca isso como sendo request. E o resto vai com o tempo aí, vai ajeitando e vai dando um jeito para melhorar a saúde da sua aplicação. Então, preocupem com a saúde da aplicação em questão de requests e limites de recursos. E tentem não desperdiçar recurso, né? Recurso é importante. Desperdiçar recurso, você vai estar desperdiçando dinheiro, pode ser que não seja seu, mas em uma hora ele vai ter dono. E esse dono pode não gostar de estar gastando esse dinheiro. Então é melhor você evitar gastar esse dinheiro à toa, muito mais se você é quem cuida da infraestrutura, né? Se você é aí do time de plataforma de engineer, se você é um SRE, o DevOps ou o infra da empresa inteira, tenha preocupação com isso. E aquele negócio, né? DevOps veio para juntar as pessoas, então não fica apontando o dedo igual os Homem-Aranhazinha lá. Pô, só senta com o cara e fala, pô, minha aplicação não tá funcionando bem, tá precisando de recurso, o que que eu faço? Vamos olhar, coloca num cluster separado e faz um load teste, vê quanto é que ela precisa ter de recurso para quando tiver com um load de X lá, e aí você pega e coloca esse load de X, o load básico da sua infraestrutura ali que aquela aplicação recebe, faz alguns testes, cara. Dá para você conseguir ter informação fazendo teste, não precisa ser só com dado real. E aí você coloca lá, lógico que no mundo real as coisas são diferentes dos testes, mas você tem que partir de algum lugar. Se você não partir de nenhum lugar, você vai só chutar número. E chutar número, você vai desperdiçar com certeza recurso. Não tem jeito. Se você chuta o número, você está desperdiçando recurso, porque você não faz nada sem dado. E aí a gente vê cada dia mais dado sendo pilar para algumas decisões, tanto que tem empresas igual a Stormforge que é basicamente análise de dado para tomar alguma decisão, né? Então, se você não cuida das suas métricas aí do seu cluster, você está desperdiçando recurso e está perdendo tempo, né? De estar fazendo isso, porque, pô, se você usa Kubernetes, provavelmente você quer algo que seja barato, que seja escalável e que seja bom, né? Ali, seja confiável. Então, gerencie os seus recursos de melhor forma para ser confiável de fato, continuar barato e continuar escalando. Rafa, Ah, realmente é isso aí. Só no ponto do. É engraçado que você pensa, pô, é fácil vender Stormforge. Não é tão fácil justamente porque o Murilo falou. A galera, essa falta de definição, quem paga a conta, é o cara que é desenvolvedor, geralmente não está na linha para corte de custo. Geralmente são vários, é uma outra, o terceiro, um quarto equipe que faz. Eu não tenho feito muita colaboração, mas eu faço a manutenção do Helm chart do OpenCost, né, que é o projeto CNCF para FinOps, etc. Então, você vê que está crescendo mais e mais a consciência dos custos, né, mas ainda falta essa comunhão, né? De falar assim, cara, eu sou responsável por isso, eu tenho que gastar menos, etc. A gente vê mais no cloud, né? Porque o cloud, cara, quando vem a conta da AWS, cara, você cai da cadeira, né? Quem nunca, né? Deixou rodando aí umas EC2 aí. Pois bem, e a gente trabalha também com a AWS. A gente é um independent software vendor da AWS. A gente senta com o pessoal. Galera que já está usando o Carp, eu sou muito fã do Carp. Né? A gente usa na Stormforge, a gente está salvando dinheiro, economizando dinheiro com o Carp.
mas a gente ainda traz os 20, 30, 40% a mais acima do Carpenter. Aí o pessoal da AWS gosta da gente porque a pessoa já está economizando mais e usa esses créditos, né, em outra coisa, né, e continua usando a AWS. Não vai, esse dinheiro não vai. Mas eu ainda fico chocado, e olha que eu vim do sítio, entendo política do corporativo, e também era assim, mas ainda fico chocado como há ainda essa separação de grupos, e quanto maior a empresa, as pessoas realmente ficam mais insensíveis com o controle de custo, né? É isso. E o que vocês acham, assim, qual seria um assunto para a gente, tipo assim, fazer o segundo tempo dessa conversa, né? O que vocês acham? Assunto que completaria essa primeira conversa. Meio que a gente já adiantou algumas coisas pelo meio da talk do Rafa, mas a sugestão de vocês, assim, para um assunto para completar esse daqui. Vamos lá, ordem alfabética de novo aí, Gabriel. Eu acho que a gente pode começar com a parte primária da apresentação do Rafa, que é as responsabilidades. Voltar a trazer o contexto de pessoas nessa conversa, né? Então, a gente falou lá de quem seriam os responsáveis e tentar trazer isso, de uma certa forma, trazer isso como uma cultura da empresa, né? Às vezes você vai mudar de empresa, você vai para outro cliente, eles vão pensar de uma maneira totalmente diferente, né? Então, vai ter os desenvolvedores que vão pensar que, ó, aprovei meu PR e foi para Master aqui, agora é problema de CI/CD, é problema de plataforma, eu quero que role minha aplicação, né? Tentar mudar um pouquinho isso, né? De ter essa responsabilidade compartilhada. Tá que a infraestrutura, estamos lá, estamos cuidando do cluster, estamos garantindo que ele esteja lá em cima, mas, de certa forma, vamos também cuidar junto, né? Aconteceu um exemplo comigo de o cliente onde eu estava, a empresa onde eu estava, ela ia fazer uma operação de marketing num podcast e me avisaram, ó, Gabriel, vai ter essa apresentação aqui, vai ter essa citação nesse podcast, a gente está esperando um tráfego enorme, tal, 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 tal. Eu pensei, putz, será que os desenvolvedores também estão sendo avisados ao mesmo tempo? Ou só eu, só o cara aqui da infra que foi avisado, né, sobre isso, né? Mas, no final das contas, foi legal, vi escalando, funcionando, né? Eu só abri o grafone e fiquei olhando, né? Falei, não vou fazer nada, quero ver ele funcionando. E deu certo e tal. Mas será que essa pessoa que me avisou também avisou os desenvolvedores? Então, talvez não aconteceu isso. Tentar trazer esse gerenciamento de recursos do Kubernetes ou de qualquer infraestrutura como uma forma de responsabilidade compartilhada do time todo de tecnologia. Boa, um bom ponto. Eu acrescentaria, eu acho, talvez, a, a parte de trazer a relação de gerenciamento de recursos do Kubernetes com a observabilidade alarmística, para a gente conseguir trabalhar com dado para chegar no resultado, né? Então, tipo, se a gente traz ali uma observabilidade de uns X de tempo e talvez coloque um alarme para se tocar alguma coisa ali, se acontecer alguma coisa, a gente conseguir entender o comportamento da aplicação e mostrar o resultado disso ajustando os requests da aplicação, ajustando algumas coisas ali que precisar de recurso, e depois vendo a saúde da aplicação voltar ali pro healthzinho, bonitinho, sem alarme nenhum tocando e tal. Acho muito interessante essa parte de da gente trabalhar com o dado para tomar a decisão, né? Então, acho que é interessante a gente falar sobre isso, como fazer isso também, né? Às vezes, só falar, observa aí, não sei o quê, e quando você tiver um dado relevante, você faz alguma coisa. Pô, mas como é que eu vou observar isso? Onde eu olho? O que eu olho? O que eu faço se isso acontecer? Pode ter uma, por exemplo, lá quando você coloca um HPA com base nos recursos, pô, como é que eu sei setar um HPA da forma certa e tal? É interessante a gente falar sobre essas coisas, né? Nem todo mundo sabe colocar o HPA da forma correta, de acordo com os requests da aplicação. Já é difícil as pessoas colocarem os requests da aplicação da forma correta, imagina conseguir escalar ela da forma correta, né? Se, tipo, se o request dela não está setado da forma correta, ela não vai escalar da forma correta e sei lá, a gente já viu coisas acontecendo aí de aplicações tomando conta de um cluster porque estava mal configurado, ou aplicação nem escalando e o serviço tomando
tomando tróton, sei lá, tomando um monte de coisa ali, é isso, né? Acho que essa parte de ensinar um pouco como se faz as coisas também é bem legal. E, e não é muito falado por aí, pelo menos eu não vejo falando muito sobre isso. Vai, Rafa. Tô com você, Murilo. Na verdade, o outro toque que foi feito também no KCD Colômbia pelo meu CTO, que eu fiz no KCD Porto, era justamente essas 3 dimensões de autoscaling, né? Como setar o HPA. Muita gente acha que é só setar o HPA com CPU. Eu tenho uma demo mostrando que não é assim, tem que tomar cuidado. É uma boa, melhor do que nada, mas nem sempre vai resolver. Na verdade, às vezes até piora, tá? Tem muita altos e baixos, eu mostro isso. Um autoscaling usado em Cada, eu tenho uma demo usando pelo RabbitMQ, que é uma coisa ligada diretamente com business, né? Se você consegue escalar uma coisa conectada com business, é muito mais eficiente do que escalar por exemplo, uma utilização de CPU, né? Eu mostro isso. O Carpenter também, como funciona. O Carpenter, eu sou muito fã, já falei. Você bota o autoscaling de nó na mão do desenvolvedor. Isso é muito importante. Em vez de pessoal de infra, né? No Cluster Autoscaler você define lá o tamanho do nó e pronto. Já o Carpenter, a pessoa da aplicação pode definir qual é a família da máquina. E por incrível que pareça, a gente do Stoneforge também consegue recomendar qual a melhor família da máquina para uma aplicação. Porque às vezes você tem muita CPU e você só quer a CPU e você está rodando uma máquina R, né? Ou a multipurpose. Você podia estar rodando uma máquina C. Aí por aí vai. E mostrar também como a gente trabalha, né? Porque a gente usa a utilização para gerar essas recomendações e como a gente faz a diferenciação do VPA. Eu gosto do VPA, não gosto de falar mal do VPA. Eu acho que o VPA é uma ótima... Se você não tem nada, usa VPA. E Goldilocks, né? O Goldilocks é uma abstração do VPA. Mas em algum momento você vai querer alguma coisa a mais. E aí eu queria mostrar esse StormForge, como é que a gente usa a utilização para gerar uma recomendação, gerar um patch, etc. Para ver como é que realmente é pluggable. Tá? Eu sou realmente como eu tive muito problema no Citigroup, né? Até mesmo se você não quiser usar a recomendação do VPA, beleza. Mas já tendo um número, você pode virar para o seu desenvolvedor e cobrar dele. Financeiramente, olha só, você está você está querendo uma CPU. O VPA está dizendo que você só precisa de 0,25. Stormforge está dizendo que você precisa 0,45. Você quer continuar usando um CPU? Então você vai pagar um premium dessa diferença do que você está pedindo. Então a conversa já muda, né? E volta no que o Gabriel falou das personas, né? Onde que são as personas nessa história? Né? Vai ter a galera do FinOps, tem a galera da utilização, tem a galera de engenharia de plataforma. E às vezes o desenvolvedor tem mais de um desenvolvedor, né? Tem um cara que desenvolve, mas tem um cara que é responsável pela aplicação. Quando empresa grande é assim, né? Tem um cara que é dono da aplicação, o cara que paga a conta da BU, etc. Então, você tem várias personas. É fascinante você discutir quem que deveria, qual a responsabilidade de cada um. Né? É isso. Obrigado. Beleza. E quais documentações, pode falar de novo da Stormfront, não tem problema. Quais bibliografia, qual texto, qual tipo de conteúdo vocês recomendam para quem está assistindo a gente sobre esse tema, sobre esse assunto? Vamos lá, de novo, ordem alfabética, Gabriel. Caramba, aí você me pegou, né? De cabeça, cara, documentação... Vou fazer uma propaganda ali pro nosso querido que escreve a documentação do Kubernetes. Como que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Edson. O Edson, é isso. Ó, fazendo um heads up aqui pro Edson, que a documentação do Kubernetes é muito boa. Tem bastante
blog post sobre isso que a gente discutiu hoje. Mas, assim, a documentação do Kubernetes está disponível nas certificações por um motivo, porque ela é boa pra caramba também. E acho que é isso que eu posso recomendar. Eu não tenho nada na minha cabeça aqui para poder recomendar sobre documentações para isso, mas façam, pelo amor de Deus, coloquem request. Eu espero que a gente tenha convencido nossa audiência de que, pelo menos, é uma coisa que vai facilitar a tua vida no futuro. Falei comigo. Boa, pô, documentação do Kubernetes tá louco, né? Pô, a documentação do Kubernetes, obviamente, os repos de demo do Rafa, vou roubar aqui, os repos de demo do Rafa. Não usem aquele blog post que ele mostrou lá, que o cara falou do pod eviction através do CPU. E provavelmente, se você não tem ainda, é bom você dar uma olhada na documentação da Grafana Stack, que é um stack de observabilidade, e você pode, às vezes, partir dali e ir para uma solução paga, mas sem entender como que funciona a observabilidade, como que você monitora suas aplicações, como você monitora o seu cluster. Então, você pode partir das documentações do Grafana Stack e decidir se você vai querer fazer por conta própria, se você quer colocar na Grafana Cloud, se vai querer ir para um Datadog, alguma coisa, mas procure sobre observabilidade para você conseguir ter dado para reagir a alguma coisa. Não adianta você tentar fazer as coisas sem saber de fato o que está acontecendo com suas aplicações, e ninguém consegue ficar monitorando através do kubectl ali, top nodes, que é um comando legalzinho ali que o Rafa mostrou. Você não vai conseguir ficar monitorando por ali e entender o comportamento das suas aplicações, né? Usar o kubectl não é uma boa prática. Ainda tem isso, né? Não usem o kubectl para nada. Pô, eu gosto de CTLs, mas uso muito pouco o kubectl. Uso muito mais coisas visuais, que para mim é mais fácil você entender o estado do seu cluster através de coisas visuais ali, como, por exemplo, sei lá, o Lens da vida. Então, mas sobre documentações, todo mundo vai falar sobre documentações do Kubernetes, provavelmente. Acho que as do Grafana Stack também são boas para você começar a ter dado para fazer alguma coisa, né? Vai, Rafa. Eu tenho lido muito blogs do Medium, né? Mas tem que ter, sim, que chama no inglês, you have to have a grain of salt, né? Dá um desconto, dá uma olhada. Eu peguei aquela, por acaso, veio no meu feed do Medium, até que estava certo até determinado ponto, eu tive que chamar, dar um toque na pessoa. Muita gente está começando a carreira, respeito absurdo para quem senta, escreve um documento, tenta mostrar. Tenho uma paixão por que a gente chama de knowledge management, né, gerenciamento da informação. Então, obviamente, os docs do Kubernetes são muito bons. Tem uma parte dos docs que, por exemplo, às vezes até acho melhor aquela parte do que os próprios docs, né, dos conceitos que ali ele fala, por exemplo. Eu mandei um link de... A gente documentou como o VPA funciona. A documentação do VPA tem um PR no VPA desde 2020 para como documenta, como é que é o cálculo do VPA. Está lá aberto até hoje, 4 anos aberto essa PR, a documentação. A gente não documenta como é que é calculado, mas a gente documenta. A Storm Floyd tomou o trabalho de documentar como VPA, justamente para mostrar que até determinado ponto o VPA entrega. Mas se quer alguma coisa a mais, aí tem que ser uma equipe que está por detrás, com machine learning, etc, para cravar aquilo que você precisa. Então, eu botei o link aí. E eu sou fã da certificação também. Parabéns, Gabriel, por fazer a certificação. O astronauta, acho fantástico. Muita gente chegando. Eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil. Por 2 motivos, né? Um é o material que você tem que aprender e outra disciplina, né? Você tem sua vida, tem jogo do Flamengo para ver, tem um livro do Harari para ler, então... Mas não vou mentir, é divertido de fazer, viu? Quando você anima de fazer, porque, lógico, tem as certificações que são múltipla escolha, né? Mas quando você vai sentar para estudar e você vai fazer os laboratórios, você começa a animar de fazer,
Aí você tem aquele tchan da prova do tempo, né? Você vai ter que fazer coisas que você não faria em produção, mas pela desculpa do tempo. Mas é uma coisa que faz você ganhar muito conhecimento muito rápido e é uma validação, assim, mesmo de bastante coisa, assim, você aprende muita coisa, coisas que eu nunca tinha usado, eu tive que aprender. Um grande exemplo de que eu não usei ainda em produção, que eu não precisei usar, mas eu tive que aprender para fazer isso, é usar o runtime class, né? Eu nunca precisei usar, né? Colocar o gvisor antes ali, por exemplo. Usar uns kata containers da vida. Nunca precisei fazer isso em produção ou em cliente, mas ali a gente tive que aprender para entender sobre segurança. É fantástico, muito legal. E fazer um restore de etcd. Nunca precisei fazer em produção, mas tive que fazer. Uma coisa ali, sentadinha, né? Testando, etcd, CTL, É. outra coisa, nego gritando no seu ouvido que Exato. parada. Beleza, assim, fora isso que o pessoal recomendou, eu recomendo dar uma olhada e acompanharem os gurus de ágil, assim, o que eu sempre falo aqui, que o Alan Hurley, assim, por conta dessa questão da mentalidade de responsabilidade do time, né? Tem que procurar, vou ver se eu procuro o link e coloco aqui. Assim, tudo isso que a gente está comentando aqui, os links vão estar aqui embaixo na referência. Eu vou ver se eu acho, é meio difícil de eu conseguir, mas eu tenho uma talk de times escaláveis, de escalar time, do Alan Hurley, que é muito boa. E, assim, o pessoal citou aqui essa questão, porque não é só o dev, né? O dev tem responsabilidade, o negócio tem responsabilidade, outros departamentos têm responsabilidade, e essa talk que eu estou falando, ela trata muito bem disso, né? Das squads e como elas escalam, né? Como escalam no mundo ideal, né? Isso que nem é tão difícil de implementar, né? Assim, na prática. Mas, assim, eu recomendo o pessoal procurar esse tipo de conteúdo, ou também outras coisas que eu recomendo, conteúdo ligado a Linux. Vocês viram aqui que tem muito, assim, ter noção de Linux, sistema operacional. Assim, vocês não precisam ir tão longe para criar esse tipo de responsabilidade de gerência de recursos. A gente ter responsabilidade, olha, tem responsabilidade, assim, recurso que eu estou gerando, código que eu estou gerando, ou então eu como cliente, como usuário, a funcionalidade que eu estou pedindo, que eu estou solicitando, que aquilo vai ter um impacto, porque no final o usuário, o cliente passa para frente, entra na TI, aí volta um produto e começa a me dar muita dor de cabeça, e quem vai pagar sou eu, né, no final das contas, né? A conta vai ser minha. Então, é importante, eu acredito que é importante tentar escutar um pouco esses gurus, né? Os que eu vou colocar aqui no link aqui embaixo. Eu acho que é importante para a gente puxar esse sentimento de time que o pessoal comentou aqui. Eu acho que é assim, aquela primeira imagem, foi muito importante o Rafa postar aquela imagem, porque isso aqui é uma apresentação técnica, mas a gente não pode esquecer que as relações humanas é o que vão impactar, né, no final das contas. Elas vão impactar. Então, antes de chegar em todo esse fluxo que a gente mostrou aqui, machine learning e request limits, tem lá no começo o usuário que não se responsabiliza, tem o dev que não se responsabiliza, e até as pessoas de infra também que não se responsabilizam. Porque, como foi citado aqui, cloud está aí, aperta o botãozinho lá, está meu EKS rodando. Tá entendendo? Vou apertando os botões, as coisas estão simples e isso tem impacto, né? Tem impacto no final das contas. E é isso. E o que é que vocês estão... O Rafa até já citou alguma coisa. O que vocês estão lendo, acompanhando aí, fora as coisas da nossa área aí? Vamos lá, ordem alfabética. Vamos lá. Pode ser lendo, assistindo série, pode ser qualquer coisa. Não precisa ser só livro. Não, na verdade, tô assistindo mesmo, assim, tentando tirar um pouquinho da cabeça de TI, tá? Que eu passei fim de semana mexendo bastante com coisa de TI, mas eu faço o máximo possível para tentar me desligar no fim de semana. E uma coisa que eu faço também, não só ler, mas eu tento descobrir bastante restaurante que eu não fui, assim, eu tento para tentar dar
dar uma variada, Onde é que tu mora, Gabriel? eu moro em Curitiba. Curitiba, beleza. Isso, eu sou celíaco, então eu não posso comer nada que tem glúten, então eu tenho que achar restaurante. Eu tenho que achar um monte de coisa aleatória, assim. Aí o legal é que eu saio do padrão de pizza e lanche, tá? Aí eu descubro coisa nova, eu descubro bastante comida nova. Isso é um hobby que eu tô aprendendo a ter agora. Fala aí, Murilo. Boa. Pô, uma coisa que eu comecei a fazer agora nesse final de semana, que até postei lá no Blue Sky lá, comecei a fazer joguinho com a minha filha no Scratch. Então, a gente passou o final de semana fazendo joguinho, a gente fez os 2 joguinhos. O último joguinho a gente fez tem até ranking. A gente trabalhou com split de string para conseguir construir um negócio lá que vai se comportar como um objeto, porque no Scratch não tem estrutura de dados de objetos, só tem lista de strings. Então, ensinei para ela algumas coisas tipo isso, bem legal. E ultimamente eu tô querendo sair da inércia para estudar sobre um assunto que eu quero levar para um assunto mais sério, que é, estou querendo fazer um mestrado, e aí, no assunto desse mestrado, pelo menos eu quero que seja, talvez não possa ser, porque não, sei lá, né? Quando você entra no mestrado, talvez você não pode fazer o assunto que você queria, assim, fazer um assunto que está disponível e tal. Mas estou querendo que seja um assunto sobre Platform Engineer, então eu estou tentando fazer meu corpo sair da inércia ali para estudar um pouquinho mais, para escrever um projeto de apresentação para tentar uma vaguinha no mestrado aí, vamos ver se sai, né? E, Legal demais, cara. comitante, às quintas-feiras eu estou fazendo uma matéria lá que é ofertada pela universidade lá que eu vou querer fazer o mestrado. Então, eu vou fazer uma matéria já para, tipo assim, pô, se eu conseguir entrar no mestrado, eu já vou ter crédito pago, né? Então, eu estou fazendo uma matéria de introdução à programação funcional com um professor que é conhecido ali da comunidade do Blue Sky, que é o Adolfo. E é isso. Eu não sou muito da leitura de livros, gosto muito de ler blog post, então, tipo, eu tô navegando aqui, eu vejo um blog post, eu leio, eu salvo para ler depois, de vez em quando eu leio, aí assisto o vídeo, é muito isso. E sobre assuntos fora de tech, eu tava assistindo, até umas 4 semanas atrás, eu acho, estava assistindo Naruto, aí chegou naquela parte que tem muito filler, eu parei um pouquinho, mas vou voltar a assistir os fillers, porque eu acho filler importante para desenvolvimento do personagem ao longo do tempo, porque depois, quando voltar lá na frente, o cara já voltou maior, já voltou mais adolescente, mais jovem, eu não sei o que se passou, então eu quero voltar a assistir aí, mas tem que primeiro conseguir colocar o foco nas coisas de desenvolvimento pessoal, e aí depois a diversão aí de assistir alguma série, alguma coisa para liberar a cabeça, né? Mas basicamente é isso. Você é baseado aonde, Murilo? Eu sou de Goiânia. Goiânia. E a Tô escola aqui que você tá fazendo? É de a, Curitiba, é de Curitiba. é de Curitiba, é a UTFPR. Legal. Muito É. bom. Aí o mestrado deles não é à Presencial, não é? distância, né? Ele é Uhum. presencial, mas as matérias podem ser dadas de forma online, então se eu conseguir entrar no mestrado, eu vou fazer praticamente tudo de forma online, e quando tiver que ir, eu vou lá visitar o Gabriel. Isso aí, pô. Vai ter lugar para ficar. Vai ter indicação de restaurante bom. Pois Gostei. é. Isso. É. Não vou te levar pro Eu McDonald's. sou, então, eu sou cria de um restaurante só, né? Eu só vou praticamente em um restaurante. E aí, de vez em quando, eu gosto de ir em outros. Mas é porque, pô, eu não acho que tenha muitos aqui, né? Eu acho que não tenha muitos assim. Os que tem, às vezes é caro e a comida não é boa. Eu não gosto de pagar caro na comida ruim. Eu gosto de comer comida boa. Pode até ser caro, mas tem que ser boa. Então, geralmente eu vou num restaurante só, que foi o restaurante que eu trabalhei durante 3 anos e meio da minha vida. Então, eu gosto de ir lá, que eu confio, sei como é que é feita as coisas. Mas de vez em quando eu dou uma variada. Então, se eu for num lugar novo, por exemplo, uma cidade nova, provavelmente eu não sei o restaurante que ir. Então, eu vou no que eu confio, tem nessa cidade, certeza. E aí depois eu vou em outros que alguém me recomendar e tal. E sua filha tem quantos anos? Ela tem 9.
Ela faz, tem uma matéria, não é matéria, né? Tem um cursinho extra na escola dela que chama Robotech School, que aí ela tá estudando robótica. Então lá ela conheceu o Scratch. Tipo, eu já queria apresentar para ela isso, já sabia dele. Eu participei de um hackathon em 2019 que a gente fez um mini Scratch e tal, então eu já sabia dele, mas eu não tinha apresentado para ela ainda porque eu queria a curiosidade ou a vontade de usar partisse dela e não de mim, tipo, tentando colocar alguma coisa sobre o meu mundo nela, né? Apesar de saber que ela já gosta, já fiz algumas coisas com ela, tinha um projetinho numa empresa na internet aí que ela vendia kits de robótica para você montar em casa. Então, eu já fiz várias vezes com ela, mas sempre na parte da programação ela me abandonava. Ela falava, não, essa parte aí se deixar com você, papai, não sei o quê. Então, ela só ficava na hora de montar o hardware. Então, tipo, eu não queria forçar alguma coisa de software nela. E aí ela chegou e falou, papai, tô fazendo um joguinho no Scratch, a gente podia fazer junto. Eu falei, pô, vamos fazer junto. A gente foi, fez junto, tá? E ela quer apresentar o joguinho agora pro professor dela, não sei o quê. Então, aí partiu dela, aí eu tô levando isso com ela, né? Mas não quis forçar isso nela, porque acho que, tipo, pô, é o meu mundo, eu sei que é muito divertido, mas também é muito chato e é muito pesado, ainda mais para uma criança. Então, quando veio dela, eu fiquei muito alegre, não tem como falar que não. Fiz o joguinho com ela, ela ficou alegre, a gente compartilhou o joguinho. Agora, estou tentando ver se eu consigo liberar a conta dela para compartilhar com a comunidade, que aí o joguinho fica lá no explorar e tal. Mas é muito interessante. Não sei se vocês têm filhos, quem tiver um dia apresente só os joguinhos que tem lá, deixa surgir a curiosidade, quando ele quiser fazer, é um passatempo muito bom fazer um joguinho com o seu filho, e de forma simples, né? Porque, tipo, você não precisa ser um especialista em criar jogos para criar um joguinho no Scratch lá, se você sabe lógica, você vai conseguir criar e tal. Bom, bem, eu comentei que eu tô lendo o livro do Yuval Harari, recomendo muito ler o Sapiens primeiro. Alguém falou de capitalismo, ele fala que a maior invenção do homem foi dinheiro, esse primeiro livro, e mostra o porquê, muito bom, excepcional. Esse livro novo é sobre inteligência artificial e redes de informações. Ele é um historiador israelita, então ele não é da área, então, mas ele quebra os conceitos, é fantástico. Minha esposa fala que meu hobby é ter hobbies, então eu corro muito. Eu moro em Austin, Texas, então aqui eu vou também bastante para restaurante, concordo com o Murilo, Gabriel, comer bem, descobrir novos lugares. Aqui é o Texas Barbecue, que é uma carne assada defumada, tem que tomar cuidado, hein? Tem Você o tava fogo de comendo chão muito, aí, não né? tem não? O Tem, Ah, restaurante. não, não. eu Lá moro, vem vocês me zoarem por causa do fogo de chão. eu moro a 4 quarteirões do fogo de chão. Aí, ó. Sério, E aqui tem tem mesmo isso aí, cara? Sério, tem tem, mesmo? tem, Meu Deus. tem. Pô, É, Eu perdi Salad qual que é a Special. zoeira, Carlos, disso aí. Não sei não, pô. é, Ah, não sabe? Ah, graças a Deus. Ele vai rir só depois que vai ver o episódio anterior. Que eu caí no bait. Eu caí no bait. O, o João do canal lá do Cubicast Ó, o falou, Uhum. João né? Brito? O João Meu É, Brito. primo? é. Ele estava no episódio anterior. Aí ele falou do fogo de chão. E aí o pessoal tava falando que é caro, aí eu falei, não, mas nem é tão caro assim. Aí pronto, aí todo mundo, o Carlos denunciou quanto ele recebe, esse burguês, não sei o quê. Aí o putz. Enfim, É o continua, cara que desculpa. ganha em euro, né? o cara ganheiro, é Aqui, foda. ó, a salada aqui na hora do almoço, o frango de chão, é $15. Cara, é um puta deal, né? Na economia local, porque você vai comer 4 tacos, é isso. 3 tacos, é isso. Então você pega lá. Mas é isso, eu corro, tenho andado de bicicleta, eu fiz, né? Quando eu estava em maio no Porto, eu fiz Porto até Santiago de Compostela de bicicleta, em 4 dias, excepcional. E é isso, tá sempre lendo alguma coisa, eu corro escutando, né, audiobook, então, mais ou menos 10 a 15 livros por ano, mas é um saco que você tem que ficar voltando, né, porque o pensamento escapa, mas aí tá beleza. Boa, boa, boa. Enfim.
Também peguei essa mania de ficar lendo livros, né? Assim, mas assim, depois que eu montei o canal, enfim. Antes eu não tinha essa mania. Eu lia muita coisa técnica, mas era mais objetivo. Mas assim, eu não sei, eu peguei gosto de sentar e, enfim. Por exemplo, eu quero treinar Terraform. Eu pego um livro de Terraform daquele da O'Reilly e leio, em vez de ficar treinando e fazendo laboratório como eu fazia antes. Eu tô com essa mania como se diz, mania de velho. Maneiro, velho. É É, hábito, né? então é isso, pessoal. Faça a despedida de vocês aí, por favor. Vamos lá, ordem alfabética novamente. Bora fazer o inverso, né? Bora começar com o Rafa. Vai lá, Rafa. Beleza. Vai lá. Despedida. Não, beleza, valeu pelo tempo aí, né? Rapaziada, boa gente, flamenguista, né? Nada contra os palmeirenses, os botafoguenses, mas, cara, tem é o timão da massa, número um. Mas sobre Kubernetes, eu comentei no início, quem está começando, quem está no meio, quem se acha expert, né? Experto, nem sei como é que se fala, mas é isso, Kubernetes é um mundo. Vou nem falar do Golang, eu tenho estudado muito Golang também, eu faço desenvolvimento em Golang. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que não sei porra nenhuma. Então, a vida é essa, e acho que é negócio de ser humilde e estudar. É isso. Pô, muito bom. Quando você falou que tava fazendo Kubernetes Controllers, eu quase soltei. Olha o Golangueiro aí. É, é isso. Pô, tá certinho, pô. Não tem nada de errado nisso aí. Flamenguista, Cara, deu Golangueiro, certinho, deu certinho. Kuberneteiro. Flamenguista e golangueiro, igualzinho, os dois, Aqui, igualzinho, deu certinho. ó. Olha lá, Kubernetes Programming ficou. Olha Isso aí. aí. Pô, eu tenho o prazer de codar Go não profissionalmente, né? Isso é muito bom. Assim, profissionalmente deve ser ótimo, mas não profissionalmente eu acho que é maravilhoso. Que, tipo, você tá codando só porque você quer, porque você gosta naquela linguagem ali, não porque você tem que fazer alguma coisa, porque, assim, programar profissionalmente, às vezes você programa coisas ruins, né? Às vezes você programa coisas que você não quer, que é chato, sei lá, umas lógicas de negócio ruins e tal, que não é porque você decidiu. Então, às vezes pode ficar chato. Eu gosto de JavaScript, programo em JavaScript, mas de vez em quando tá chato, tô fazendo alguma coisa chata. E aí, quando eu tô lá no Go, tô fazendo o que eu quero, tá tudo divertido, sempre divertido, então é muito bom. Pô, eu agradecer, né, pelo episódio aí, a disponibilidade de todo mundo, agradecer pelo convite, agradecer pela mini talk aí do Rafa, que trouxe pra gente. Pô, o pessoal teve que ir num evento ver essa talk, a gente conseguiu ver aqui de boa, tranquilo. Então foi muito bom. E gostaria de deixar a palavra da observabilidade para todo mundo. Hoje eu falei só de observabilidade, mas, pô, você não tem jeito, é isso mesmo. E o Flamengo, né? Sejam flamenguistas quem não tem time, porque você vai estar fazendo uma escolha muito boa para sua vida. Tipo, se você gosta de arrumar problema, essa é uma ótima escolha, porque você vai ter problema Murilo, todos os dias da sua vida. você é um discípulo do Felipe, novo Pô, treinador? eu vou falar para você que eu gostei da contratação. Tipo, ele fez um bom trabalho na base. Não, eu acho que, tipo assim, ó, vou só abrindo um parênteses aqui rapidinho. O cara foi um grande jogador. Não saiu com o ar lá em cima. Saiu e foi treinar a base. O cara treinou a base do Flamengo, depois foi para a base do não sei o quê. O cara, ele foi de baixo para cima, ele estudou e só esperou chegar a oportunidade. E acho muito bom a oportunidade de ter chegado e quero ver ele fazendo um bom trabalho, né? Não sou das pessoas que está criticando, tipo assim, pô, o cara é um treinador novo, não sei o quê. Pô, quando o goleiro lá do São Paulo virou treinador, um monte de gente criticou, e o cara é um bom treinador, apesar de não ter ganhado muita coisa ainda, é um bom treinador. E Melhor não ainda só... que ele nunca ganhou do Flamengo. Então, é bom um treinador que faz um bom trabalho, não só quando ele ganha títulos, né? Título é muito importante, todo mundo quer que ele ganhe título, mas às vezes ele faz um bom trabalho, mas que não rendeu um título por outros parâmetros, né? Mas eu gostaria que o Flamengo conseguisse algum título esse ano. É provável que não vá acontecer, mas gostaria muito.
E, e não vou deixar de acreditar, né? Acho que o Carlos falou que eu sou radical. Eu acho que ele é muito mais que eu, pô. Ele assiste todos os jogos. Eu, de vez em quando, não assisto o jogo. Você vai no É. Fla-Porto, Carlos? Quando eu tô no Porto, eu vou lá no Fla-Porto. Olha, É legal. tarde pra caceta. Putz, grila. Tem que ter muita paixão. Então, eu não sou desse tanto, mas eu sou flamenguista de coração. Tenho uma flamenguistinha, é assim, ela é flamenguistinha, mas ela adora falar que é palmeirense para me irritar, então é difícil. É porque a mãe dela diz que gosta do Palmeiras, então ela faz isso para me irritar, mas ela gosta do Flamengo. Mas é isso aí, só agradecer, muito obrigado por todo mundo que ouviu até aqui esse vídeo, né? Viu e ouviu esse vídeo até aqui. E não deixem de estudar, porque, igual o Rafa Brito disse, quanto mais você estuda, mais você aprende que você não sabe as coisas. E eu acho que a maior dádiva da vida é você saber que não sabe das coisas. Porque quando você está começando, 3 linhas de código, você já está se achando o cara, você sabe tudo. E, pô, você não sabe o quanto que você ainda não sabe, cara. Mas você vai descobrindo a cada dia que você vai estudando. E é muito bom isso, quando você estuda e começa a ver coisas muito loucas, assim, que você, tipo, nunca pensou naquilo, você começa a entender que, pô, cada conhecimentinho vale e vai te levar lá na frente a ter conhecimento maior e cada conhecimento é ligado, então se você consegue estudar, assim, ligando conhecimentos, maravilha, né? E se você gosta de fazer laboratórios, recomendo muito que faça e faça em Golang. Vai lá, Gabriel. Certo. Beleza, então, abraço, pessoal. Um prazerzão conversar aqui com vocês de novo. Então, quem quiser falar de tecnologia, de Kubernetes, qualquer outra coisa, segue lá no Blue Sky. Gabriel Bias, não, é Bias.dev agora, né? Agora cada um tem o seu handler agora. Segue lá, um prazerzão. Obrigado, Carlos, pelo convite novamente, Murilo, pela parceria de novo, e Rafa, prazer conhecer você também. Valeu. Obrigado, pessoal. Beleza, e é isso. Muito obrigado pela presença dos senhores. Assim, esse aqui é o primeiro episódio que eu sou parceiro do YouTube, que eles me mandaram e-mail dizendo que agora eu sou parceiro deles, beleza, enfim. E, assim, convidei todos hoje. Assim, a ideia foi do Rafa, que conversou comigo na época do KCD. Eu não fui do KCD porque eu estava no DevOps Day, foi na mesma semana, e eu fiquei exausto. E também estava muito ocupado no trabalho, não pude visitar o Rafa na talk dele. E aí acabei, enfim, agora estou compensando aqui vocês. Estou trazendo ele aqui e já está prometido um segundo tempo. Eu vou chamar as mesmas pessoas para a gente fazer um segundo tempo disso daqui, né? E, enfim, muito obrigado. Emitam sons e deem tchau para poder aparecer no final. Tchau, tchau. Alô, Dev Hell, novo Dev Hell. Deus me livre.